Eric, eu não sei qual é a tua programação, mas como é que fala aquela ação? NVIDIA? NVIDIA? Como é que é? NVIDIA. NVIDIA. Isso. Bombou, né? Uhum. Está em cima aí dessa inteligência artificial, ela faz chip para joguinho, né? É placa de vídeo, né? Ela é Placa especialista de vídeo para joguinho. Isso. Tanto E estava falando do negócio de renderização... cripto também. Eu acho que tem um pouco a ver aí com o teu assunto. Eu até comentei ontem, eu acho que você já tinha saído. Minha tela. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Peraí, present. Eu quero cortar a sua programação que você já tem. Não, relaxa. Porque é que eu comentei ontem, ó. Putz, eu vou mostrar aqui, ó. Mas, por favor, não liguem a bagunça, hein? Não liguem a bagunça. Mas aqui, ó, NVIDIA. Deixa eu ver. Ela faz essas placas aqui, ó. Dá pra ver? Esse aqui é o computadorzinho, ela faz essas plaquinhas de vídeo aqui, que é essas GeForce, RTX e tal. Essas placas são placas de processamento de vídeo. Peraí, voltei, acho que tá enquadrado. E teve um embrolho com cripto, sim, tá? Então a NVIDIA, a gente teve um shortage, que eles falam, né, de placas de vídeo no mercado, né? A gente teve uma procura muito grande por placas de vídeo no mercado. Por conta da pandemia, tá? Que muita gente passou a trabalhar mais de casa, então passaram a gastar um pouco mais no desenvolvimento de máquinas pessoais, né? Para você conseguir fazer seu trabalho home office. Esse foi um dos motivos. Só ver se... melhorou. E outro foi justamente por conta da indústria de mineração de cripto, tá? Naquela época, a Ethereum ela ainda era minerada como o Bitcoin. Só que no caso do Bitcoin, ele consegue ser minerado com um tipo específico de máquina, então ficou muito inviável você minerar ele com placas de vídeo, assim como era feito no começo dele ali, né? Você conseguia minerar Bitcoin com placa de vídeo também. Só que criaram um tipo de máquina que chama ASICs, que agora é o tipo de máquina que é usado especificamente para a mineração de Bitcoin. Então quem usava a placa de vídeo perdia essa competitividade, né? Porque a ASIC é muito mais eficiente. Só que a Ethereum não. A Ethereum, antes de fazer a migração, ela não era ASIC resistant. Aliás, ela era ASIC resistant, né? Justamente para você não conseguir fazer a mineração dela com máquinas especializadas. Então as pessoas faziam com placa de vídeo. E ainda dava muito dinheiro, porque estava no mercado de alta, né? Então somou, geral em pandemia, dentro de casa, comprando máquina melhor, né? Para você conseguir fazer o seu trabalho em home office, com um mercado de mineração extremamente aquecido, especificamente por conta da Ethereum. Cara, não tinha placa de vídeo no mercado. As placas de vídeo estavam nos preços astronômicos, assim. Tanto que hoje, quando meio que voltou tudo ao normal, né? Quando a Ethereum também fez a migração para Proof of Stake, que aí você não conseguia mais minerar Ethereum, né? Era um outro sistema de... Agora é um outro sistema de consenso. Começou a inundar o mercado de placa de vídeo. Tanto que na China tem muita gente que acaba até fazendo umas compras um pouco questionáveis, né? De placa que antes era usada para mineração. Então o pessoal importa essas placas que eram usadas para a fábrica de mineração lá fora e traz elas para cá agora. Só que o preço caiu muito. E aí, a princípio, o pessoal que é gamer, né? Ou, enfim, editor de vídeo, ou faz renderização, enfim, que trabalhe com imagem, tá? Falou, legal, voltamos ao normal. Preços um pouco mais acessíveis, só que agora veio a onda de inteligência artificial, que aí tá todo mundo, tipo, a NVIDIA surfa essa onda também, fala, inteligência artificial, você tem o Stable Diffusion, que é um tipo de inteligência que gera imagens novas a partir do input que você coloca. E aí começou a comprar essa narrativa e a NVIDIA disparou, porque a princípio a inteligência artificial vai dominar o mercado, todo mundo vai precisar de placa de vídeo de novo, pronto. Disparou, além do resultado muito bom que eles apresentaram, né? Tem esse detalhe aí. Além do quê? Eles apresentaram um resultado muito bom, né? Teve isso também. Só que é hype, né? É narrativa, cara. Porque, assim, foi um disparo um pouco bizarro, né, de preço. O pessoal acha que vai se dar conta que o que eles estão imaginando que vai ter de demanda por placa de vídeo não vai ser tão agora. Eu acho que isso aí vai tender a dar uma acalmada um pouco, pelo menos no médio prazo aí. Mas sim, cara, exposição à tech, cara, eu gosto de falar da Intel também, tá? Só que são coisas completamente diferentes, tá? A Intel acho que tem 100 bi de valor de mercado, uma coisa assim.
e NVIDIA bateu 1 tri agora. Então, tá, dadas as devidas proporções... A Intel, antigamente, que era o... Elas brigavam, up, tá? né? Elas brigaram por muito tempo. A Intel passou a ter uma concorrente forte, que é a AMD. Não sei nem se a AMD é listada, tá? Eu posso estar falando besteira aqui, que eu não acompanho muito. A AMD é? Também, né? Applied, não sei o que, device, não é isso? É que aí, já no ramo de processador de computador, tá? Não é placa de vídeo, é outra coisa. Os processadores, sim. A Intel dominava o mercado. A AMD veio forte na última geração. Conseguiu, cara, fechar um espaço, um gap muito grande que a Intel tinha aberto. Só que... E aí começou a perder, né? Ficou um pouco mais equilibrada a disputa ali. Aí essa nova geração de processadores da Intel, a 13ª, ela começou a apresentar de novo um respiro ali. Tipo, ó, conseguimos trazer nossa vantagem de volta. Eu gosto de computador, tá, gente? Então, eu tô falando isso que eu acabei de comprar um 13ª geração da Intel também. Esse PCzinho aqui virou meu filho, cara. Adoro esse só você chutar o computador quando ele não funciona. Mas, cara, vou emendar aqui na leitura, tá? Hoje dá para ser mais rápido, porque não mudou muito de ontem, tá, gente? A gente teve alguns novos dados, tá, de macro saindo. E por que a gente está acompanhando a macro? Porque faltam motivos micro para cripto, tá? A gente está com um cenário cripto sem muitos acontecimentos. Quais são os cenários de cripto que eu ficaria de olho, tá? Ver se esse hype de ordinais, né, no Bitcoin ele volta. As meme coins na Ethereum já esfriaram, tá? Não acho que vai voltar tão cedo, mas ficar de olho em ordinais do Bitcoin. E no caso da Ethereum tem uma atualização que está prevista lá para o fim do ano, que quando estiver mais próximo, aí sim pode ser algo que movimente um pouco mais de preço, que é a IP 4844. Em grande resumo, é que ela vai baratear e deixar um pouco mais rápida algumas soluções da Ethereum. Então, uma Polygon, uma Optimism, uma Arbitrum, que são outras redes que ganharam relevância esse ano, elas vão se beneficiar muito dessa 4844, que é só o código da atualização, tá? Que tem um nome que é um pouco mais difícil, chama Proto-Danksharding. Então é mais fácil falar 4844 que o pessoal entende aí. Mas está para o final do ano, tá? Então, cara, a gente está devendo coisas para a gente ficar empolgado em cripto. Então, período de construção, tá? A gente está no bear market, que o pessoal faz aquela brincadeira que é o build market, né? Que é melhor você construir as coisas no bear, porque você não tem um bando de investidor reclamando, o preço subiu 20, porque caiu 15, não sei o que, a gente está mais flat. Aí fica melhor de construir as coisas. E a gente está nesse período, tá? Dito isso, a gente fica um pouco rendido ao macro, né? Quando não está nada acontecendo no micro, o que vai movimentar é o macro. E o que está ditando um pouco isso é a inflação, tá? Especificamente para o Bitcoin. Então, a inflação, cara, a inflação está sendo um problema lá fora faz tempo. E Estados Unidos está com uma política de juros, uma política econômica mais contracionista, né? Então, significa juros mais altos. E qual que é o problema disso? Acho que já 5,525 agora, que é o que está agora, já é o mais alto desde 2006, se eu não me engano. E o que tudo leva a crer é que a gente vai ter mais um aumento, tá? Ainda não é certeza, mas pode ser que a gente tenha mais um aumento. O que descartou, o takeaway que a gente pode tirar disso a gente não deve ter corte de juros ainda esse ano. Talvez, novembro, dezembro. Vamos ver o que acontece, tá? Que a narrativa muda muito rápido, mas corte de juros não deve vir tão cedo. Aumento ainda está em discussão, mas é mais provável que a gente tenha mais. O fato de não ter cortes, acho que é o que dá para ficar bem em cima, porque com uma política de juros mais alta, você tem menos incentivo para arriscar seu dinheiro. Porque se eu consigo emprestar o meu dinheiro para o governo e ter um retorno a risco de governo, né? Não é livre de risco, né? Mas você tem um risco muito mais baixo, por que eu vou arriscar em algo mais arriscado, né? Se o governo está me pagando bem, entre aspas. E ativos de risco sofrem com isso. E o Bitcoin, ele foi... Peraí, deixa eu só explicar o dado, né? Eu começo a me perder aqui. Mas saiu aqui o PCI, tá? O núcleo de PCI, que veio acima do esperado. E ontem saiu os dados de pedidos de seguro-desemprego, que também vieram abaixo do esperado. Então, o pessoal está mais empregado, não está precisando pedir tanto seguro-desemprego. PCI, né, os preços, os pedidos de bens duráveis ali, eles não
estão acima do esperado também, então o pessoal está consumindo mais, e o índice de confiança do consumidor, que também veio acima do esperado. Então o consumidor está mais confiante. Então, cara, resumaço da história, que é o que importa aqui, a economia americana está forte, tá? Então, se o pessoal está confiante, está com os preços altos e ainda assim estão consumindo, significa que a inflação não deve baixar tão cedo. Ou seja, aumento de juros para tentar dar essa contida aí. Aqui a gente consegue ver um pouco mais ilustrado, tá, o que o mercado está comprando, tá? Isso aqui é a Bolsa de Apostas de Chicago, lá da CME, Chicago Mercantile Exchange, acho que é essa a tradução. E, cara, aqui o mercado já está, na maioria, mais comprado no aumento na próxima reunião. Só que se a gente jogar aqui para, vamos logo para dezembro, para não perder muito tempo, cara, cortes 50... Cara, ainda em dezembro a gente não tem uma maioria comprando uma queda na taxa de juros atual, tá? Então, ativos de risco sofrendo com isso, em tese, tá? Em tese eles deveriam sofrer com isso, só que o mercado tá meio doido, porque hoje ele não respondeu de acordo com essa narrativa, tá? Então, o Bitcoin, a gente vê que a correlação dele hoje tá ainda seguindo mais ativos de risco. Então, a gente pode tentar ter essa leitura a curto prazo do Bitcoin como ativo de risco, porque ele está seguindo a Bolsa, tá? A Bolsa S&P também estava numa... Não tá em ascensão, mas está preso ali naqueles 4.200, 4.100, e o Bitcoin também voltou aqui para a zona de congestão. Ele está acima, de novo, do suporte dos 26.500, está bem no meio do canal de baixa aqui, esse canalzinho que a gente traçou, só que eu continuo para o longo prazo, tá? Longo prazo, não é longo prazo, né? Mas para o final do ano aí, eu tô, de novo, mais pessimista, tá? Eu não tô... Eu tô observando tudo com muito menos otimismo porque não faz sentido para mim. Só que, de novo, é narrativa, tá? Não tem certo e errado, é interpretação. A interpretação que eu tenho se realmente a gente mantiver essa taxa de juros mais alta, que é o que deve acontecer, ativos de risco vão sofrer. Curto prazo, para mim, Bitcoin é visto como ativo de risco. Quando que ele vai voltar até aquela narrativa de reserva de valor que pode dar esse boom aqui, igual ele deu dos 20 mil dólares para os 31 mil dólares? Quando começar a dar cagada em banco lá fora de novo. Cara, se deu cagada em banco lá fora com 5% de taxa de juros, se essa taxa começar a aumentar de novo e se mantiver alta até o final do ano, a gente pode ter mais problema acontecendo. Lógico, cara, já viram o que aconteceu, viram 3 grandes quebras aí acontecendo, Silicon Valley, Signature. Então não devem estar, os bancos lá não devem estar parados, né? Eles devem estar tentando já se precaver para que não aconteça da forma que aconteceu em março desse ano. Entretanto, a gente não descarta outros acontecimentos. Então, quando realmente a água bater na bunda ali e vier manchete, que aí o varejo aqui vai ver, meu Deus, tá tudo, o mundo está desabando, Bitcoin pode voltar a ser visto de novo como aquele ativo safe haven, né? Tipo, não sei o que vai acontecer, na dúvida, no curto prazo, vou tirar do banco, botar em Bitcoin, ver o que acontece, depois eu vejo o que eu faço com a minha vida. É a leitura que algumas pessoas que já entendem um pouco do mercado cripto podem fazer. É o que eu possivelmente faria. Só que eu, assim, por eu trabalhar com isso, é bom fazer esse disclaimer, tá? Eu trabalho com isso, eu vejo isso aqui literalmente todo dia, o dia inteiro. Então eu estou muito mais exposto a cripto do que a maior parte das pessoas, do que eu recomendaria para a maior parte das pessoas, tá? Então dificilmente eu aumentaria ainda mais minha exposição em cripto. Mas essa é uma narrativa que dá para levar. E batendo nessa tecla, tá? Virou frasezinha pronta já. Eu já acho mais arriscado você não ter nada em cripto do que você ter um pezinho em cripto. Tá? Então, quem quiser, tenho dúvida, nunca mexi com isso, tal, você tem alternativas para, pelo menos, se acostumar com a volatilidade ali, compra um ETFzinho para ver, ver como que é, ver se eu aguento a volatilidade ou não aguento. Quer tirar mais dúvida? Chega na minha DM, chega na DM do Bruno, tá? Tem o Bruno Bandeira, que também entende bastante. A gente consegue dar uma ajuda ali e tal, explicar da melhor forma possível. Mas, cara, de Bitcoin é isso, cara. Infelizmente, a gente não teve tanta movimentação, tá? Não acho que até o final do ano a gente deva manter esses níveis, tá? Eu acho que, a menos que a narrativa de reserva de valor volte a ganhar força, que seria com uma possível quebra de banco, a gente deve voltar a trabalhar aqui, tá? Pelo menos retestar o suporte dos 25 mil, tá? Só que eu estou mais confiante nesse canal de baixa aqui do que nessa zoninha de congestão dos 28 a 26.700. Que vai ser bom para ver qual que é a narrativa que está reinando
durante o final de semana, porque cripto é tradeado 24 horas por dia em todo lugar do mundo. Então, como a gente não tem bolsas tradando durante o final de semana e cripto vai se mover meio que livremente, né, entre aspas, acho que esse final de semana vai conseguir trazer um pouco mais de luz para a gente, tá? A gente vê aí como que o Bitcoin vai responder. Dito isso, passamos dados, passamos as projeções aqui de possíveis taxas. Dito isso, o que a gente tem acontecendo realmente em cripto, tá? Tem que lembrar de ver o chat aqui, ó. Rafael Fernandes, Flá Cruzeiro amanhã. Boa tarde, Eric. Abração, Rafael. E Fabiano, tô achando que vai nos 23. Cara, questão de preço, aí é achismo, tá? Ninguém sabe de nada. Mas se a gente retestar aqui os 25, tá? O suporte dos 25, e entrar nessa zona aqui entre 25 e 22, 23 é um range que também não me surpreenderia nem um pouco, tá? Tô contigo nessa aí. O negócio é quando, tá? O negócio é quando. Não acho que seja tão rápido. Mas nessa história de até final do ano, se não tiver besteira em banco, não sei o que, e Bitcoin continuar relacionado com ativo de risco, 23, 22, 25, acho que é um range bem plausível. Então, chat lido. Então, o que é legal de ver, tá? Por que a gente pode não ter... Por que a gente precisa não ter tanta certeza, tá? Se é que essa frase faz sentido. Porque cripto, a gente está passando por um momento de pouquíssima liquidez no mercado. Isso vem tanto por conta da regulação nos Estados Unidos, que simplesmente não existe, né? Os caras não falam o que você pode e o que você não pode fazer. Você teve market makers saindo do mercado por conta disso. Você tem, no caso do Ethereum aqui, essa possibilidade de staking do Ether, né, da criptomoeda da rede Ethereum, que é o Ether, tirando algumas pessoas, né, aliás, fazendo com que pessoas stakem esse Ether, né, travem esse Ethereum na rede, ou seja, é mais liquidez que você está tirando ali das exchanges para se negociar. E agora a gente teve mais uma, que é a DCG, tá? Que é a Digital Currency Group, que é um grupão ali que tem várias subsidiárias que atuam em cripto, que estão fechando a subsidiária de trade institucional deles, que é a Trade Blocks. Ou seja, é mais um serviço de trade institucional que está fechando. Cara, isso aqui, em resumo, vai ter menos liquidez, ainda menos liquidez com esse serviço aqui terminando. Então, cara, a gente vai estar com uma liquidez baixíssima, cara. Historicamente, ela é muito baixa. Eu não quero arriscar dizer data porque eu esqueci. Peço desculpas, mas a gente está numa mínima de liquidez aqui no mercado de mais de ano, com pouquíssima volatilidade, tá? Então, para rolar a explosão de preço aqui, aí sim, voltando para um micro de cripto, tá? Um protocolo dos ordinais lá, dos NFTs do Bitcoin, sei lá, lança uma coleção que hype, assim, não importa qual, sei lá, vira o Bored Ape do Bitcoin, ou a 4844 da Ethereum, que está prevista para no final do ano, por algum milagre eles antecipem isso, sabe? Você tiver alguma noticiazinha dessa que faça o pessoal entrar um pouco mais forte, faça o institucional vir um pouco mais forte, cara, aí é barata voa, tá? Aí é barata voa, mas curto prazo a gente meio que, né, só tem que ir vai com a maré aí e ver o que acontece. Então, leitura de volume, é isso, a gente vai perder liquidez. Agora, para contrabalancear, tem um porém essa notícia, tá? A partir de 1º de junho, Hong Kong liberou o varejo deles para compra de cripto, tá? Então, teoricamente, o Oriente é bastante forte em cripto, tá? A China já foi bastante, acabou mostrando uma política ali muito contra a cripto. Só que Hong Kong agora está se colocando como um polo para receber cripto. Tá? O lado institucional, Hong Kong já se mostrou muito aberto. E agora, só para acompanhar, fazer sentido a narrativa dos caras, eles liberaram para que o varejo deles também comercialize em cripto. Então, isso aqui deve dar um influxo de capital, tá? Pode ser, por conta da nossa baixa volatilidade e pouca liquidez, isso aqui pode ser relevante, tá? Hong Kong inteiro passando a poder negociar livremente, né? Dentro da lei, digamos assim. Só que o problema é que eles estão sem nenhuma corretora autorizada para fazer isso lá. Não duvidaria que anunciassem agora nessa última semaninha aí, antes do 1º de junho. Não me surpreenderia que anunciem qual corretora realmente vai poder fazer isso, mas é bom ficar de olho, tá? 1º de julho a gente pode ter uma volatilidade... Junho ou julho? Peraí que eu já estou confuso já. 1º de junho, agora mesmo, tá certo? Não estou falando besteira. A gente pode ter um aumento de volatilidade por conta de Hong Kong, tá? Então é bom ficar de olho lá, lembrando que não é no mesmo horário do nossa negociação.
Então, se pegar a nossa madrugada ali para 1º de junho, qualquer aumento de volatilidade dentro desse período, a gente pode explicar aqui com justamente o varejo de Hong Kong negociando. Bom ficar de olho. Questão micro ali de ordinais, que eu tenho comentado que pode ser algo que venha alimentar o Bitcoin um pouco mais, só que nessa narrativa de cripto mesmo, que trouxe a diversão de volta para o Bitcoin. Eu gostei dessa frase que o analista falou. Ele falou, cara, por mais que tenham uns maximalistas de Bitcoin reclamando dos ordinais, a rede voltou a ser divertida. Tipo, você voltou a ter motivo para estar lá. E tem alguns desenvolvedores que eram ex-desenvolvedores da Ethereum que até voltaram aí nessa convenção, tá? Que é a Bitcoin Conference, né? Que só chama Bitcoin, enfim, que foi em Miami esse ano. Você teve alguns desenvolvedores da Ethereum participando da convenção e, cara, esses caras estão querendo desenvolver ali. Então, volta naquela tecla do build market, né? As pessoas estão querendo construir nesse mercado de baixa porque voltou a ser interessante. Então, o Bitcoin ele volta a ter essa questão de inovação. Não é só aquela coisa de reserva de valor. Compro, não vou mexer nunca mais e é isso aí. E espera que a rede se sustente dessa forma. Não é assim que acontece. Isso aqui, de novo, sou cautelosamente otimista com os ordinais, tá? Eu gosto bastante do que está acontecendo. Ledger, a gente comentou, tá, que foi ao longo da semana aí, foi o AUE da semana passada. A Ledger teve baita de um problema de relação RP, né, relações pessoais deles lá com o investidor ou, enfim, com clientes. Fizeram da pior maneira possível. Não à toa, perderam margem para a Trezor, que é a principal concorrente. Só que a principal diferença das duas, apesar delas funcionarem da mesma forma, é que a Trezor tem código aberto. Então, qualquer coisa que fossem fazer na Trezor, na Trezor aqui, por mais maliciosa que seja e que seria possível, o código sendo aberto, qualquer pessoa consegue auditar. Então, a partir do momento que entra um código malicioso dentro do software da Trezor, todo mundo vai saber porque o código é aberto, né? Então, você tem essa barreira ali, né? Essa um pouco mais de segurança. No caso da Ledger, não. Ledger é código fechado. Então, por mais que você tem que confiar no que os caras falam. Eles estão no processo agora, se retrataram, falam que vão abrir o código, não sei o quê. Só que nesse meio tempo, Trezor aí só na semana disparou 900% as vendas dele. Então, a Ledger com certeza não está nem um pouco feliz com isso. A questão regulatória, tá? De novo, assim como eu falei que vai virar questão política, tanto como pauta eleitoral, quanto regulação para a política monetária de países no mundo inteiro, que você não tem mais como fugir, é só uma manchete ilustrando isso, é que o Banco Central da Noruega veio pedir ali para que o governo passe a levar um pouco mais a sério e defina logo as questões regulatórias para cripto. Isso aqui vai ser no mundo inteiro, tá? Brasil, de novo, a gente está bem posicionado, Real Digital aí seria, entre aspas, o que vai regular cripto e blockchain como um todo, e aparentemente está vindo de forma bem amigável, tá? Então, Brasil muito bem posicionado. E como o Carvão falou de inteligência artificial, a gente está virou até um meme, né? Falando que toda empresa de tecnologia agora só vai falar disso, só para colocar. Foi a bolha.com lá, de tudo quanto era site falava que tinha um site, tudo quanto era empresa falava que tinha um site só para falar que tinha. Hoje em dia, tudo quanto é empresa vai falar que tem alguma coisa em inteligência artificial para falar que tem. Agora a gente tem um grande fundo, tá? VC, que é que está traduzido, tá? Mas é o Paradigm, em inglês só. E eles são um fundo full Web3, tá? Full cripto, e agora estão ampliando aí esse escopo para também abranger áreas como a inteligência artificial. E o contraponto disso é que, como isso está evoluindo muito rápido, mais uma pessoa influente aqui, tá? Que é o CEO, o presidente da Microsoft, aliás, CEO não. Enfim, inglês é foda. Dizendo aí que as regras de IA, né, inteligência artificial, tem que ser regulada logo. Então, mais uma grande personalidade. A gente teve Elon Musk falando e outros, né? Eu acho que o próprio presidente da OpenAI, que é o dono do ChatGPT, tá falando, cara, tá rápido demais. E, assim, é bom ficar de olho também como que essas regulações vão se desenvolver. Por último, para passar aqui para o Heitorzão, que ele sempre chega quando eu falo da mesma coisa, que é o WorldCoin, ali, aquela tal da empresa que vai escanear íris para provar a humanidade das pessoas. Eles terminaram a rodada de levantamento de capital deles e finalizou aí com 115 milhões de dólares, tá? Então, capital os caras têm, né?
pode ser que sumam aí, a gente pare de ver um pouco de manchete agora, porque justamente eram essas rodadas, eram essas empresas botando grana que traziam essas manchetes. Agora a rodada terminou, vamos ver como que vai rodar esse desenvolvimento, mas que grana para desenvolver os caras têm, eles têm. Então capitalizados estão, provavelmente devem dar uma sumida. Vamos ver como isso aqui vai se desenvolver, né? Se esse mercado negro aí de Scandires vai tomar frente, enfim. Mas, cara, de resumo, cripto é isso, rapaziada.